Canal P2BG tem o apoio da Bravo Jogos, sua loja de board games. Galera, P2 por aqui e bem-vindos a mais um vídeo da série Jogado aqui no canal P2BG. E no papo de hoje, pessoal, vamos falar sobre Port Royal a caminho, mais um super lançamento da linha Pocket Paper Games, né, que serve tanto de expansão aí para o Port Royal original ou também um jogo independente. Tá, eu vou mostrar aqui as cartas que nós podemos incluir, né, no seu irmão mais velho aí para usar como expansão ou simplesmente jogá-lo aí, né, uma partida de aproximadamente 20 minutos, tá? Eu recebi o jogo da própria Paper Games, editora a qual eu agradeço. Vamos lá então fazer aquela resenha de início aqui, né, um jogo aí para a partir de 8 anos, bem tranquilo de jogar, pessoal. De 2 a 4 jogadores que leva então em torno de 20 minutinhos a partida. Tá? Aqui ele fala o seguinte na temática, ó, Jamaica, Mar do Caribe. No porto de Port Royal, a vida é agitada e você espera fechar o negócio da sua vida. Você conseguirá ganhar o favor de um atacadista? Você admitirá algum passageiro em seu barco? Se você arriscar muito e fizer escolhas erradas, pode voltar para casa de mãos vazias. Port Royal a caminho é uma continuação independente e simplificada do jogo de cartas Port Royal, com novas cartas e novos personagens que também servem como expansão para o jogo original. Então ele fala aqui, né, essa também é uma expansão e eu vou mostrar, a seleção é muito simples, ali tem uma marcaçãozinha nas cartas que nós podemos usar então como expansão. Então aproveitando já aqui, seguindo os componentes, né, pessoal, temos um conjunto aqui de 60 cartas, né, então o verso aqui nesse jogo especificamente ele é importante porque ele representa aí as nossas moedas, né, os nossos ouros, vamos dizer assim, e aí então nós vamos usar o verso quando nós falarmos de dinheiro, né, e a face, né, das cartas quando nós formos falar dos navios, personagens que eu já vou explicar aqui, tá? O tamanho dele já vem marcado aqui na caixa, né, então os sleeves aí é no tamanho euro padrão, né, ó, 59 por 91 milímetros, quem gosta de eslivar, e o bacana, né, dos jogos Pocket da Paper é que as cartas cabem na caixa eslivadas, pessoal, então fica aí, né, o nosso elogio, porque vários jogos, né, toda a linha Pocket da Paper eu já fiz os testes e é muito bacana, porque eles cabem como você quiser usar, da mesma forma que elas vêm aqui ou com sleeves, tá? Falando então das cartas, nós temos aqui alguns personagens, né? Então nessa parte de cima, né, nós temos aqui o ponto de vitória, tá? O ponto de vitória, ele é importante aqui até para que a gente saiba o final do jogo, né? Não só na hora da contagem, mas ele starta o gatilho. Então quando um jogador fecha 8 pontos, a gente faz a última rodada ali para que todos joguem, né? De forma igualitária. E aí a gente vê quem que tem mais pontos é o vencedor. E aí, em caso de empate, quem tiver mais ouro vence, tá? Mas eu já vou entrar nas regras aqui, eu só fiz uma pequena introdução. Então, aqui nós temos o passageiro, né? Aqui está o custo dele em moedas, né? E o passageiro, ele só serve mesmo para nos trazer pontos de vitória, tá? Ele não tem nenhum efeito adicional. E aí eu já vou explicar como que funciona. Nós temos cartas aqui de impostos, né? Então elas são iguais, mas quando aparece aí uma carta de imposto, a gente precisa reduzir o valor do nosso ouro, né? Os jogadores que têm 9 ou mais, todo mundo fica com 8. Se você já tem menos, tudo bem. E quem tem menos ponto de vitória naquele momento ganha um dinheiro, né? Um ouro. Então, se tiver empate também, né? A gente distribui de forma igual, tá? Temos aqui os marinheiros e os piratas, que são importantes, né, com esse símbolo aqui das espadas, onde eles afastam os navios, né? Então eu já vou explicar o porquê que isso seria interessante. Então temos eles, inclusive, ó, com mais espadas, né, e também valem pontos de vitória, né, para que a gente ou faça aí o gatilho de final de jogo ou mesmo conte no final da partida. Seguindo aqui sempre o custo, né, embaixo, então em ouro, né? E aí sim os navios, então, né, que também são parte importante aqui do jogo, vou explicar quando a gente faz a fase de descobrir, né? Então aqui em cima na flâmula é o dinheiro que ele te entrega quando você, né, escolhe esse navio, e aqui embaixo a quantidade de espadas necessárias para você afastá-lo, né? Então a gente vai abrir as cartas aqui no nosso porto, né? E para afastar um navio eu preciso ter então pelo menos uma carta assim, né, de espada, seja de pirata ou marinheiro, para conseguir afastar. Eu já vou explicar como que isso funciona também. Tá? Basicamente as cartas são essas, né, de personagens, navios, né, o efeito dos impostos. E o verso que eu expliquei sobre o dinheiro, cada jogador começa com 3 ouros, né? Então a gente vai entregar dessa forma, sem olhar, porque aqui a gente vai se preocupar só
com a informação do ouro, né? Então pouco importa o que tem, né, na face dela aqui, essa parte não vai entrar em jogo. Então a gente entrega, vamos dizer, numa partida de 2 jogadores, 3 ouros lá para o jogador à minha frente e 3 ouros aqui para mim. Tá? Então simples assim, sempre que a gente estiver fazendo a utilização então de ouro, a gente não se preocupa com a outra face, tá? A gente vai só falar do dinheiro. E aí como que o jogo segue? Vamos dizer que eu, né, sou o jogador inicial. Aqui eu vou deixar essas cartas só mesmo como referência, pessoal, eu vou abrir novas aqui, tá? Eu vou na fase de descobrir, então na descoberta eu abro uma primeira carta que saiu um passageiro, tá? Eu só posso partir para a segunda fase, né, ali onde eu vou coletar as cartas, quando eu tenho, né, uma quantidade de navios abertas, tá? Ele até explica aqui no manual que nós temos, para poder coletar uma carta, eu tenho que ter pelo menos 3 navios de cores diferentes. Se eu tiver 4 navios de cores diferentes, eu vou poder coletar 2 cartas. E 5 navios de cores diferentes, eu posso coletar até 3 cartas do porto. Mas qual que é o risco aqui? Se eu abrir 2 navios com a mesma cor de flâmula, eu perco, né? Eu tenho que descartar todas as cartas que foram abertas no porto e eu não posso coletar nenhuma. Então ele tem aqui, né, um certo pusher luck, porque, né, você vai forçar a sua sorte aqui à medida que você vai abrindo, então você precisa saber também a hora de parar ou se você pretende arriscar, né? Então vamos continuar, eu abri mais uma aqui, então saiu um pirata com uma espada, né, um ponto de vitória e os custos deles aqui embaixo. Aí sim, saiu um navio. Esse navio, flâmula vermelha, né, eles têm as variações aqui, até no manual ele mostra a quantidade, ó. São 25 navios divididos dessa maneira, né, então os amarelos têm essa quantidade e tal. E hoje eu vou explicar o que é o navio pirata, que eu acho que eu até passei por aqui. Deixa eu ver se esse... Não tinha nenhum navio pirata. Daqui a pouquinho eu vou explicar, porque na verdade é simples. É o único navio que você não pode afastar, né? Ele não tem valor aqui de espada para você tirar do porto, tá? Então ele obrigatoriamente ele fica aqui. Então, ok, abri um navio. Se eu quiser parar nesse momento, eu já posso e poderia coletar, né, uma das cartas. Então eu posso pagar o custo, por exemplo, desse marinheiro, né? E aí são 3 dinheiros, eu coloco no descarte os 3 dinheiros, né, os 3 ouros, e trago esse marinheiro para minha área de jogo. Então eu já vou ter um ponto de vitória, né, aqui, e também uma espada. Elas não gastam, tá? As espadas são vitalícias aí, você só precisa, né, fazer ali o match de quantidade, tá? Então eu poderia, de repente, numa próxima, afastar um navio que tem espada 1, e eu vou explicar o porquê que isso seria interessante, né? Mas vamos dizer que eu prefiro aqui, então, pegar esse navio, então ele já vai para a pilha de descartes, e ele me traz uma moeda, tá? Simples assim. Eu ainda poderia, né, se fosse o caso, é difícil ver custo assim baixo, né? Mas que nem esse aqui, de 3 moedas que eu tenho com as minhas iniciais, eu poderia fazer aquele movimento então de pagar as 3 moedas e trazer. Mas eu só posso fazer uma escolha porque eu só abri um navio. Então, por exemplo, se eu tivesse um azul, vamos abrir aqui, ó, mesmo que fosse um navio pirata, esse aqui que eu ia mostrar para vocês, ó, que tem a caveira aqui embaixo. Então, ó, tem um navio pirata. Vamos pegar mais um aleatório aqui. Um verde, ó. Pronto. Então, abri um verde. Eu tenho aqui 4 flâmulas diferentes nos navios, né? Então, eu posso pegar 2 cartas, tá? Agora, se tivesse saído, por exemplo, eu tenho aqui, né? Vamos dizer que ao invés do verde fosse um outro azul que coincide, né, com o que eu já tenho, eu preciso tirar todas as cartas para a pilha de descartes e eu não faço a ação, então, de negociar, né? Que seria aí a segunda fase. Tá? Então eu tenho que tomar cuidado com isso, porque eu posso, né, forçar a sorte de ir abrindo cartas e ter a quantidade de cartas que eu quiser, desde que não saiam 2 flâmulas iguais. Tá? E aí entra a questão que eu comentei, né, de você tirar um navio aqui do porto, né, que você, vamos dizer assim, se eu tivesse já esse aqui na minha área de jogo, tem uma espada, eu só não posso tirar o navio que eu acabei de abrir, né? Respeitando aqui a quantidade de espadas, eu posso tirar, poderia tirar qualquer um desses. Então vamos dizer que eu ainda não tivesse aberto esse azul, né, e aqui ainda eu tivesse alguma outra carta, ó, aqui um outro, né, marinheiro. Então vamos dizer que o jogo tivesse dessa maneira, tá? Eu já tivesse trazido aqui esse marinheiro para mim. E aí eu tô aqui um pouco inseguro de abrir o próximo navio, porque eu tenho, né, ó, aqui já 3 flâmulas diferentes. E aí eu decido, de repente, afastar esse navio azul. Então ele vai para a pilha de descartes, ok? E aí eu abro um próximo. Então aqui sim, ó, teríamos um outro azul e eu continuo a partida normalmente.
né? Continuo abrindo as cartas até que de repente eu decida parar. E aí você pode então atingir, né, aquela quantidade de até 4 ou 5 navios de cores diferentes. E aí se você consegue, né, essa proeza de 5 navios, você vai então pegar 3 cartas, né? Então vai ser um turno aí muito produtivo para você, porque o normal, né, a gente vê assim, principalmente no Force a Sorte, normal são os jogadores conseguirem pegar 1, 2 cartas, já é até bom demais, né? 3 então foi aquela jogada espetacular. Aqui eu já estou então na segunda fase de negociação, né? Então eu escolhi essa daqui, ele vai me dar 4 moedas, tá? Ele não tem custo a ser pago, ele só traz moedas. Eu sou o jogador da vez, então eu peguei as moedas e passei a vez. Se os outros jogadores quiserem pegar uma carta, né, desse porto aqui, nesse momento que eu abri, eles podem, desde que eles paguem uma moeda para o jogador atual. Tá? Então ele tem aí um custo extra, vamos dizer assim. Vamos dizer que ele quisesse pegar esse navio, não faria tanto sentido porque ele vai trocar uma moeda por uma moeda. Você pode usar, né, a moeda que você vai ganhar, você pode usar para pagar esse custo. Então, se o jogador tivesse pego, vamos dizer que eu escolhi uma outra carta na minha rodada aqui, na minha vez de negociar, eu escolhi trazer aqui, ó, um passageiro. Eu já vou ficar com 4 pontos de vitória, né, pessoal? Aqui, ó. Então, eu trouxe esse passageiro e paguei esse custo, né, que seria 7 ali. Digamos que eu tivesse esse poder de compra aqui. E ficou dessa forma. Então, o jogador, né, os próximos jogadores escolhem uma carta, então em sentido ali horário, então o próximo jogador escolheria essa carta, ele pega 3 moedas para ele e me paga 1, tá? Então aqui seria vantajoso. Agora, num navio que só tem uma, não faria tanto sentido. Ele pode também comprar um marinheiro ou mesmo um passageiro, só que aí vai custar 8 e vai custar 4, né? Sempre um a mais do que está aqui, justamente porque ele não é o jogador da vez, tá? Passa para o próximo jogador, ele faz a mesma coisa, então essa carta teria saído. Se algum jogador, né, os próximos, quiserem escolher com seus custos, também paga esse dinheiro para o jogador da vez. É opcional, né, essa escolha, eles podem simplesmente passar ali sem pegar. E também, dependendo da quantidade de cartas que foram abertas no porto naquela rodada, pode ser que nem todos os jogadores tenham a oportunidade de pegar alguma carta. Tá? Pode ser que a gente esgote as cartas aqui antes ou fique realmente uma carta aí que não faça sentido, né? Trocar moeda por moeda, tá? É simples assim, pessoal. E aí, quem tiver, então, 8 pontos de vitória, né? Então, aqui eu já teria formado 4. Vamos dizer que as rodadas foram passando, peguei mais um de 3 e seguindo dessa forma. E aí, quando a gente fecha, então, 8 pontos, todos os jogadores jogam, né, os seus turnos até o final. E aí a gente vai ver quem tem, então, mais pontos de vitória é o vencedor, tá? E aí eu comentei que em caso de empate seria aí a diferença, né? Quem tem mais quantidade de ouro. E se permanecer empatado, os jogadores compartilham a vitória, tá? A carta de evento que eu expliquei, a gente continua abrindo aqui e ela simplesmente aparece, né, em uma das nossas descobertas. Então você vai abrir aqui, né? Vamos dizer que a gente já tivesse essa sequência aqui, tá? Estamos abrindo as cartas aqui. E aí abrimos mais uma, e aí de repente saiu a carta de imposto, tá? Aqui a gente já resolve imediatamente o seu efeito. Então todos os jogadores que têm mais de 8 moedas vão ter que ficar com 8, e o jogador que tem aí, né, o mínimo de pontos de vitória até o momento ganha uma moeda. Se tiver empate, todos ganham, tá? Se tiver empate nos pontos de vitória. Tem só mais uma carta que eu esqueci de mostrar aqui, que é essa carta de... deixa eu pegar aqui, ó, de atacadista, né? O atacadista, se você traz um navio, né? Então vamos dizer aqui, ó, aqui tem um exemplo bom, ó, tem um navio na cor verde, né? E o atacadista estava aqui. Ou vamos dizer que eu já tinha o atacadista aqui comigo, tá? Vou fazer esse exemplo, ó. Eu já tinha o atacadista. Ele permite que você coloque o navio da cor da flâmula que ele mostra, né, dessa mesma cor, então seria o verde, embaixo dele, e vai valer mais um ponto de vitória, tá? Então, ao invés de você pegar um navio e descartar, né, em troca das moedas, né, aqui eu faria só essa jogada, né, receberia 2 moedas. Eu recebo as 2 moedas desse navio e ele vem, então, aqui para baixo, né, ou fica assim dessa maneira, como você achar melhor, ó, fica dessa maneira, mostrando que esse navio passa a valer um ponto de vitória. Então aqui você fez
3 pontos nessa rodada. Você pode preparar aqui, inclusive, né, a sua área de jogo para receber, né, os navios de outras cores. Então você pode trazendo aí os atacadistas, né, ele já vale 2 pontos de vitória. Então é uma forma de, né, de repente acelerar aí a sua pontuação. Então é isso, pessoal. Muito do que se passa em Port Royal a caminho. Mais um super lançamento da linha Pocket Paper Games. Espero que vocês também se divirtam com esse jogo, eu adorei, né? Ele é bem rápido, tem a sua dose estratégica, né? Um ótimo jogo aí para convidar novos jogadores ao hobby. Espero que vocês tenham gostado, obrigado por assistirem até aqui, bons jogos e até o próximo vídeo.